Bom, pessoal, boa tarde a todos. Estou agradecendo a todos que estão aqui assistindo mais uma vez, né? Então, agora nossas atividades 3 vezes por semana. Então, obrigado por estarem aqui novamente conosco. Eu quero lembrar, então, que nas questões, no link de questões, vocês podem mandar, então, o nome e o e-mail para contabilizar as presenças, né? E agora a gente, então, vai iniciando o nosso webinário de hoje, que é sobre planejamento de material didático e de recursos para a educação à distância, né? Então, peço que o Eduardo abra a câmera também para a gente para eu poder fazer as apresentações, né? Então, eu gostaria de agradecer a Alessandra e o Eduardo, né? A Alessandra Fernandes e o Eduardo Zanata, o Eduardo foi coordenador de produção da UnaSUS, do nosso projeto UnaSUS da UFSPA, até 2017, quando foi substituído pela Alessandra, que antes era gerente de produção e passou a ser coordenadora. E os dois, então, passaram agora a fazer parte da equipe do Hospital Moinhos de Vento, né? O Eduardo foi coordenador do Núcleo de Tecnologias Educacionais de lá até esse ano, quando passou a ser consultor de projetos, e a Alessandra, então, é a pedagoga vinculada ao projeto de preceptoria do PROAD do Moinhos. Então, eles têm uma vasta experiência em planejamento de recursos para a educação à distância, de material didático. A gente agradece muito eles estarem conosco aqui hoje, né? Então, eles passaram muito tempo conosco na UFSPA e agora estão de volta, então, como ilustres convidados desse webinário. Então, eu vou passar a palavra para eles, a gente vai fazer como nos demais webinários, eu vou atuar como moderadora, então, depois repassando as questões que vocês forem enviando para os nossos apresentadores. Então, uma boa apresentação para vocês, mais uma vez, obrigada. Teu microfone está fechado, Alessandra. Teu microfone está fechado. Meu agradecimento. Olá, pessoal, me ouvindo? Alô. Professora Márcia, pelo convite. Ontem eu e o Eduardo nos falamos, então, para pensar o que nós traríamos hoje, pensando em trazer uma contribuição mais voltada para a prática, né? Porque o pessoal já fez todo o trabalho com a professora Marta e com a professora Márcia em relação ao planejamento pedagógico. Então, a nossa contribuição hoje é mais no sentido de pensar a produção do recurso de fato, né? O que precisa ser realizado a partir do planejamento em relação à escolha e à produção do recurso para se ter objeto de aprendizagem de fato. Então, meu agradecimento, vou passar a palavra para o Dudu, para ele, né, dar essas boas-vindas e depois a gente inicia com a apresentação. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Muitos já conheço, outros, muito prazer. Eu sou Eduardo, a Alessandra já fez as apresentações. Peço desculpas por ter fechado minha câmera, mas como vocês sabem, a tecnologia não é tão fácil e eu já tive ter problemas com conectividade aqui. Fico muito feliz pelo convite. A gente teve um tempo muito bom, um tempo de crescimento, tanto da UnaSUS, quanto crescimento pessoal profissional para toda a equipe que trabalhava. E é muito gratificante poder voltar agora e conversar com vocês, tendo novas experiências, trazendo outras oportunidades de compartilhar com vocês, tá bom? Estão me ouvindo? Alô? Olá. Então, acho que estamos ouvindo sim, Eduardo. Eu acho que eu dou início, né, Eduardo, e a gente vai conversando juntos. Então, perfeito, a ideia é a gente trocar. Outra a gente vai conversando. Então, a gente quer trazer
né, essa contribuição em relação à produção de recursos para o ensino à distância, para a educação à distância. E aqui a gente quer falar um pouquinho, assim, em relação ao perfil, falar um pouquinho dessa nova geração. Eu acho que tu começa, Dudu, e eu falo um pouco mais da questão da linguagem Perfeito, simbólica no final. perfeito. Então, gente, na verdade, muito do que a gente vai trazer aqui é coisas que vocês já fazem em sala de aula, né? Que é entender para quem a gente está falando, que é entender quais as necessidades daquele público, que é entender como alcançar esse público, né? Então, muitas os recursos talvez mudem um pouco, mas as estratégias elas podem convergir para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos educacionais. E eu tenho certeza que no primeiro dia de aula de cada semestre, quando tem uma nova turma, a primeira coisa que eles vão fazer é tentar conhecer aquela turma, tentar entender o perfil dela, né? Obviamente que a gente está falando para um público muito diverso, muito diverso. Mas, em sua maioria, ele é um público conectado, é um público multiconectado, é um público que, além do celular, tem seu tablet, tem o carro que fala com ele, ou não tem o carro, mas tem múltiplas redes sociais conversando aquele tempo todo. É um público, geralmente, que é bombardeado por informações o tempo todo, né? É Twitter, Instagram, Facebook. Facebook até já está morrendo, né, gente? Mas é Facebook. Agora tem um tal de... Como é que eles fazem as dancinhas? Tok, não, uma coisa assim. TikTok, Dudu, TikTok, TikTok. olha aí. Tem mais um, né? Que é para tirar a atenção da gente, essa é a verdade. A gente nunca se comunicou tanto por imagens como hoje, né? Mensagem para todo lado, GIF, são mensagens de imagens que falam muito mais do que um parágrafo, do que um texto inteiro, muitas vezes, né? Então, a gente vai ter que conversar com essa gente, né? A gente vai ter que conversar com essa gente e a gente tem que falar a língua deles. Isso é assim também em sala de aula, né? A gente vai ter que ver se isso descreve os nossos alunos. Essa é a primeira coisa. Não, a minha turma não é assim. A minha turma é diferente. Pode ser. Né? Claro que aqui a gente está falando de uma geração e não de uma turma específica. Então, o interessante aqui é que a gente veja com quem a gente está falando. No nosso caso, a gente conhece os alunos, então fica muito mais fácil, né? A gente teve uma trajetória com eles em sala de aula, então fica muito mais fácil. Mas o nosso desafio é levar a mesma conexão que a gente tem com os alunos, é alcançar os alunos de uma forma mediada por tecnologia. É só isso. Né? À vontade, Ali, alguma consideração? Então, se a gente tem esse aluno que está conectado, que está com o telefone à mão, que está também realizando outras aprendizagens dessa forma tão imediata através da tecnologia, e agora nós estamos nos propondo a pensar nos recursos para a educação à distância, nós temos que pensar um pouquinho qual a linguagem que a gente vai utilizar para essa fala, para essa conexão com esse aluno. Então, por isso que a indicação, e eu trouxe aqui, para que a gente pense, né, na elaboração dessa aula, quando o professor for sentar para pensar na seleção dos textos, na seleção do recurso, no planejamento dessa aula, e principalmente na escrita, que ele possa pensar em desenvolver uma linguagem mais dialógica, porque é essa linguagem que vai facilitar essa compreensão, né? Essa linguagem menos formal, essa linguagem que vai contemplar os diferentes estilos do autor, essa linguagem que muitas vezes o aluno vai identificar como sendo uma fala, como sendo o estilo de fala do seu professor, né? Isso tudo para contribuir para uma aproximação, que embora no ensino à distância, nós estamos aqui primando por uma interação e por uma comunicação, né? Então, que formas a gente pode realizar essa aproximação, ainda que mediados pela tecnologia?
Um outro recurso que é muito interessante para ser trazido ao longo dos textos é trazer falas que questionam, trazer perguntas para o aluno, né? Então, assim, nós já utilizamos recursos como criação de um personagem, ou até mesmo pode ser a criação de um ícone, mas que a gente possa trazer algumas perguntas para que possa se provocar a reflexão do aluno ao longo da aula. Né? Então, pode-se pensar num ícone, né? um ponto de interrogação, que depois vai ser, então, padronizado para ser utilizado ao longo da aula, então, no sentido de ter uma comunicação, de ter um conteúdo que provoque a reflexão e que possa estar mais próximo do aluno, próximo da realidade desse aluno. Esses questionamentos podem aproximar essa teoria da prática, podem aproximar esse conteúdo da realidade do aluno. Então, são recursos que contribuem para essa compreensão e para se ter um conteúdo e uma aula mais agradável. Né? Então, nesse sentido, é bem importante essa questão dessa linguagem mais dialógica. Quer falar, Dudu? Não, perfeito, vamos passar para o próximo. Aqui a gente trouxe uma citação que é para a gente problematizar um pouquinho em relação a todo o investimento que se faz do ponto de vista de tempo do professor, do ponto de vista de produção dos diferentes recursos, para, de fato, nós termos um objeto de aprendizagem, nós ofertarmos para o aluno um material que seja interessante, que contribua, de fato, para a construção da aprendizagem do aluno. Então, Bento diz: é comum vermos alunos insatisfeitos com o material do curso que frequentam. Discordam da forma como o conteúdo é abordado, de difícil compreensão e das atividades propostas. Então, considerando esse investimento pessoal, esse investimento de tempo, esse investimento, às vezes, de um número, né, de pessoas, de vários profissionais que estão envolvidos na produção do material, né, o que pode ser previsto, o que pode ser pensado, como podemos pensar, para que, de fato, a gente oferte um material que contribua para a aprendizagem do aluno e não um material que possa ter essa experiência, né, para o aluno. Como que a gente pode trabalhar no sentido de evitar que seja essa a conclusão do aluno em relação àquela experiência com o EAD? Então, a gente trouxe os conhecimentos prévios. Então, é necessário se conhecer o aluno, é necessário saber o domínio que o aluno tem das tecnologias, os conhecimentos prévios que esse aluno já traz, né? As competências que se deseja desenvolver, o próprio planejamento pedagógico, que vai envolver todas aquelas etapas que vocês já trabalharam, vai envolver os objetivos de aprendizagem, vai envolver a seleção de conteúdo, vai envolver a escolha dos recursos, vai envolver a metodologia de ensino, vai envolver a metodologia que vai ser utilizada para avaliação. Então, tem todo um trabalho que pode ser feito, né, no sentido de se produzir um material que corresponda às expectativas dos alunos e que, de fato, contribua para a construção da aprendizagem desse aluno. Então, a gente viu que a gente tem tudo para fazer bons materiais para os nossos alunos, né? Os conhecimentos prévios, a gente sabe com que aluno a gente está tratando e como eles chegaram aqui, né? A gente sabe da trajetória deles, a gente conhece as disciplinas pelas quais eles já passaram. A gente muitas vezes de alguns a gente consegue se aproximar mais e ter até um entendimento do contexto social da pessoa, né? As competências a serem desenvolvidas, vocês já trabalham em sala de aula há muito tempo, né, com eles, e o planejamento pedagógico, a Márcia e a Marta trabalharam na transposição, digamos assim, daquele planejamento que vocês fazem da sala de aula para um modelo para EAD no encontro passado. E agora a gente vai, então, adiante um pouco na escolha e na elaboração de quais recursos a gente pode trabalhar. Mas para vocês verem que nada pode nos impedir. Essa é a verdade. A gente tem tudo que a gente precisa.
Gente, rapidamente, vocês lembram que a Márcia e a Marta montaram na semana passada uns modelinhos de plano pedagógico? Eu trouxe aqui um plano pedagógico da época lá da Unasus, mas que ele contempla muito bem. Eu não quero que vocês vejam esse plano pedagógico, é um plano pedagógico normal que vocês já conhecem e que as meninas apresentaram no último encontro, né? Mas a nossa ideia é partir deste plano pedagógico para saber o que a gente vai usar para alcançar cada um dos nossos objetivos. Então, tudo parte de... E aí aprendi muito com as pedagogas da minha vida, tudo parte de para quem a gente está falando e o que a gente quer, onde a gente quer chegar, né? Então, os nossos objetivos educacionais é que vão nortear todo o nosso percurso, mas tudo parte do nosso planejamento pedagógico. Uhum. Então, a frase ali de baixo que diz que toda a produção deve estar voltada para os objetivos de aprendizagem. Então, desde essa visão do objeto de aprendizagem como um todo, né, até mesmo a criação dos pequenos recursos que vão compor esse objeto. Se nós vamos trabalhar na produção de uma aula ou de uma videoaula, nós temos que pensar qual o objetivo que tem esse recurso dentro de um objetivo maior que está previsto no plano. Então, toda a produção sempre vai estar voltada para os objetivos de aprendizagem. E toda essa produção precisa contemplar o que está previsto a ser atingido pelos objetivos. Né? Então, se o meu objetivo, por exemplo, é aplicar, eu preciso criar situações, trazer para minha aula à distância situações em que eu possa verificar, né, que o aluno tem condições de aplicar aquele conhecimento. Bom, nós vamos pensar aqui, por exemplo, em elaborar situações que podem ser através de texto, através de diálogo, através de construção de imagens, mas vamos criar situações em que o aluno vai ter condições de ter uma tomada de decisão. Como que a gente vai verificar e como que nós vamos desenvolver recursos que possibilitem que aquele objetivo seja verificado, seja avaliado, seja possibilitado no objeto de aprendizagem. Então, isso é bem importante. Às vezes, quando se vai verificar, né, no planejamento pedagógico, ou até mesmo, de fato, que foi possível naquela produção, às vezes é possível, de novo, se retomar os objetivos de aprendizagem e até verificar que o objetivo, que aquela aula permite um nível maior de complexidade do pensamento em relação ao objetivo. Então, se criou situações, se criou materiais, recursos dentro da aula que permite que o aluno faça, por exemplo, uma criação, né? O aluno, uma atividade que permite que o aluno crie um fluxo. Então, esses objetivos de aprendizagem, à medida que a gente também vai fazendo a produção, eles também precisam ser verificados e, de fato, verificados como que ficaram naquela aula produzida. Algo mais, Dudu? Não, vamos adiante. E aí partimos para a organização da informação, né, para a hierarquia dessa informação. Eu tenho uma ementa, eu tenho um plano pedagógico e agora eu preciso organizar no meu texto, né, no nosso caso no storyboard, como que vai ser apresentada essa informação aos alunos, né? Então, nesse material didático é muito importante que esse material tenha clareza, que ele esteja, como a gente vem falando o tempo todo, em consonância com os objetos de aprendizagem, que ele seja direto, que não tenha redundâncias, né? Eu não posso, o aluno inicia um conteúdo, um capítulo, segundo capítulo, e de repente aquele conteúdo retorna no texto, né? Então, ter essa coerência e essa organização na apresentação do conteúdo, né? Que seja elaborado com coesão, com coerência,
Dividir o material em unidades e sessões é muito importante, auxilia muito a organização do material. Desculpa te interromper, Ali. Gente, vocês veem que até agora é exatamente o que se faz em sala de aula. São exatas as preocupações que a gente tem que ter com o nosso material da sala de aula. Então, a gente consegue transpor muito facilmente, vocês já são professores, vocês já têm essa expertise, a gente consegue transpor muito facilmente todas essas visões de clareza que a Alessandra está falando, né, de consonância com os objetivos propostos, para um ensino mediado por tecnologia. Tá? Então, até aqui, nenhuma novidade, correto? Desculpa, Ali, fica à vontade. Imagina, fica à vontade. Então, um texto de boas-vindas, um texto de finalização, afinal, a gente está inaugurando, a gente está desejando essa aproximação com o aluno, né? E muito importante, pensar em sempre deixar muito claro para o aluno quais são as informações em relação aos objetivos de aprendizagem que tem esse recurso e quais serão as formas de avaliação, né? Inclusive, isso pode ter algum destaque nesse texto ou nesse produto. Uma dica, a gente pode trabalhar com itens como atenção, né? Um alerta sobre a importância daquele assunto, né? Colocar em um box. E o saiba mais, né? Que às vezes a gente também tem desejo que o aluno aprofunde o conhecimento em determinado assunto, mas que não ele extrapola, né, aquela carga horária e aquele conteúdo que está previsto em aula. Bom, então eu posso trabalhar, disponibilizar para os alunos alguns conteúdos a título de saiba mais, né? Não vai contabilizar na carga horária, mas não se está perdendo essa oportunidade, né? Uma vez que ali já foi inaugurada a reflexão em relação àquele assunto, não se perde essa oportunidade de já disponibilizar o material para aqueles alunos que desejam aprofundar o estudo. Bom, assim como uma linguagem dialógica, é muito importante trazer a contextualização para esse conteúdo, trazer uma linguagem contextualizada, né? Essa abordagem contextualizada, ela pode se dar através de situações da clínica, ela pode se dar através de situações se os alunos já estão iniciando algum estágio. Esse conteúdo tem uma abordagem crítica, reflexiva do conteúdo, que não seja apenas, né, uma leitura dinâmica ou apenas uma leitura mais tradicional desse conteúdo, mas que o aluno possa fazer a reflexão, esteja provocado a reflexão a partir desses conteúdos. Eu posso trazer no meu texto situações que conduzam o aluno a posicionar-se sobre determinado assunto, né? Como eu expliquei antes, trouxe o exemplo, trazer situações para tomada de decisão, estimular a reflexão, né? O uso de estratégias através de resolução de problemas, através de estudos de casos, trazer contextos que possam exemplificar e que possam enriquecer, né, essa abordagem desse conteúdo que está sendo apresentado, seja através de texto, seja através de podcast, seja através de vídeo, seja através de recursos gráficos, mas que seja um conteúdo que esteja contextualizado para o aluno. E isso tanto no conteúdo da aula em si, como até mesmo depois, quando se for apresentar para o aluno as questões de avaliação, por exemplo, né? Que seja um conteúdo contextualizado. Então, dentro dessa linguagem contextualizada, é importante que a gente lembre que a gente não está mais tratando com crianças. Eles todos já têm uma bagagem, né? Já têm experiências, já têm situações vivenciadas que a gente vai tentar buscar, vai buscar a reflexão, conduzir, como disse a Ali, o aluno a posicionar-se sobre o assunto. Isso é muito importante. Essa semana passada eu estava dando aula para um curso de gestão de projetos. E eu fiquei pensando, será que eu preciso fazer uma atividade pré-teste? A gente vai falar depois sobre as atividades, perguntando quem é o pai da gestão de projetos para eles. Aí eu fiquei pensando, isso não tem nada a ver com o meu objetivo. O meu objetivo não é que eles saibam quem é o pai da gestão de projetos.
O meu objetivo nessa disciplina é que eu consiga fazer com que eles olhem para os seus projetos e consigam se posicionar, entender como foi, se foi bom, se foi ruim, o que saiu direito, o que saiu errado, e que eles consigam refletir sobre isso. Então, obviamente que eu não pedi para eles quem era, não perguntei para eles quem era o pai da gestão de projetos, né? Eu pedi para eles que olhassem para os seus projetos pessoais e que tivessem uma opinião crítica sobre eles. Então, isso estimulou a reflexão deles, claro, era o início da disciplina, mas isso estimulou a reflexão deles no que eles já vivenciaram, certo? Então, a gente vai evoluir aqui nas atividades e vocês vão ver um pouco melhor de cada coisa. Vamos adiante aí. Bom, então a gente chega na diversidade de recursos. Então, assim, para pensar num objeto de aprendizagem como um todo e pensando em equipes, diferentes equipes e equipes multiprofissionais, a gente vê que a possibilidade de criação de recursos demanda diferentes profissionais e é bastante variada, né? Mas é um pouquinho diferente do nosso contexto, né? Então a gente trouxe aqui aqueles recursos que são de fácil acesso para vocês, né? Então, vocês podem trabalhar com imagens, depois a gente pode disponibilizar sem problema, Duda, uma lista com os bancos de imagens free, né? Vocês podem trabalhar com figuras, vocês podem trazer charges, fotografias, HQs, tirinhas, vocês podem trazer todos esses materiais como dispositivos de aprendizagem a serem inseridos nas aulas, né? Claro, tem a questão do cuidado em relação a trazer as referências, né? A questão dos direitos autorais, mas que podem ser utilizados. Você pode trabalhar com esquemas alternativos como quadros, tabelas, figuras, infográficos. No caso de quadros e esquemas, né, tabelas, você pode também inserir uma explicação através de áudio, né? Nós utilizamos muito esse recurso. O professor, então, desenha um esquema daquela explicação, daquela parte do conteúdo, e ele acrescenta uma explicação através de áudio, né? Você pode trabalhar com reportagem, trabalhar com vídeos, né? Tanto vídeos que estão disponíveis no canal do YouTube, e aí, neste caso, sempre a preferência por canais institucionais, né? Ou, se não for canais institucionais, sempre pensar quem é o proprietário daquele canal, será que essa pessoa não vai amanhã acordar e decidir tirar esse vídeo do ar? Então, sempre ter o cuidado de ver quem é a pessoa, então, que está disponibilizando o vídeo, ou a produção própria de vídeos, né? E depois o Cadu, o Carlos Eduardo da UnaSUS, vai trabalhar mais aprofundadamente com vocês em relação à produção de vídeos. Aqui a gente vai falar um pouquinho, mas eu sei que numa próxima web ele vai estar trabalhando com vocês a produção de fato, né, de como produzir um vídeo. Podcasts, né, que você pode gravar áudios, abordando tanto o conteúdo como orientações, né, as orientações para uma atividade, as orientações. Alô? Oi, a Alessandra cortou. Não tem problema, eu continuo enquanto a Ali restabelece a conexão. Gente, a ideia aqui é a gente olhar para o nosso plano de ação pedagógica e poder se aventurar, porque a gente tem um mar de possibilidades. Ali? Bom, a gente tem um mar de possibilidades aqui, né, gente? Vocês devem também acompanhar todos os seus canais do YouTube ou conhecer pelo menos os filhos que passam o dia acessando conteúdo. Por que não pegar canais educacionais, pegar materiais que sejam úteis, né? Não que só nos façam perder tempo. Será que um podcast, para esse meu objetivo educacional, que talvez seja só do aluno lembrar
de determinado assunto, ou relembrar se é que ele já trouxe, ou já teve, será que eu não posso dizer para o meu aluno, enquanto você cozinha, escute esse podcast, e ele vai fazer as coisas, fazer uma coisa que ele gosta e vai aprender ao mesmo tempo, né? Então, a ideia aqui é realmente se aventurar. Obviamente que sempre pensando nos nossos objetivos educacionais, né? Eu não vou escolher um recurso que não alcança aquilo que eu preciso, né? Imagens free, banco de imagens free tem milhões, tá? Como a Alessandra falou, depois a gente vai deixar uma lista aqui, mas se vocês procurarem na internet, colocarem ali banco de imagem free, os primeiros sites devem ser listas de bancos de imagens free, tá? Também imagens de saúde, tá? Não só imagens para ilustrar a nossa aula. Então ali vocês podem buscar as imagens que interessam para vocês, as reportagens. Bom, eu tinha um professor na faculdade que todas as aulas ele começava com uma tirinha. Sabe aquelas tirinhas de jornal? Todo dia ele começava com uma tirinha que tinha a ver com o conteúdo que ele ia conversar durante a aula, né? E aquilo me marcou porque era a síntese do conteúdo era na tirinha. Obviamente que isso vai se aplicar para alguns tipos de conteúdo, para outros não. Mas a gente vai achar, então, qual o melhor recurso aí para alcançar, para nos ajudar, né, a entregar esse conteúdo para o aluno de uma forma que ele consiga fazendo aquela reflexão que a gente já conversou, produzir conhecimento, né, e continuar essa trajetória. Eu não sei se a Ali está ouvindo para passar. Todos esses recursos aqui, gente, a UFSPA trabalha com o Moodle, né? Todos esses recursos, eles se integram ao Moodle muito facilmente. Vídeos do YouTube são só um link, reportagens geralmente ou PDF ou imagens. Bom, as imagens nem se fala, é muito fácil de inserir. Tá? Então, lá, eu não sei se vocês vão ter algum tipo de aula específica do Moodle, né, de como construir uma sala no Moodle, mas tudo isso é compatível com o Moodle, tá, gente? Alessandra? Roberto, por favor, coloca Pode passar para nós? é, é que os slides foram colocados pela Alessandra, ela caiu. Agora A sim, internet está pode bastante passar. ruim. Agora tu pode passar. Ótimo, perfeito. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá, gente? Então, aí a gente, além desses recursos que a gente falou, o Moodle tem uma enormidade de ferramentas que podem nos ajudar. O Moodle é a comunidade, o ambiente virtual de aprendizagem que tem a maior comunidade de desenvolvimento, então ele está sempre evoluindo, né? E eu acho que é muito bom que a UFSPA tenha optado por ele, e porque ele vai sempre trazer novidades para nós. Então, obviamente que não é a minha intenção que vocês saibam fazer isso aqui nesse momento, vocês vão lá explorar no seu Moodle. A diferença da gente para uma criança é que a criança não tem medo de explorar. Então, explorem, gente. Entrem lá, insiram os recursos, vejam como funciona aquele recurso, né? Eu posso ter lá um link para a internet, eu posso ter lá simplesmente uma pasta onde eu coloco os meus arquivos. Eu sei que vocês podem usar o Google Drive, né? E facilita ainda mais, eu posso colocar todos os links lá das minhas pastas do Drive onde eu compartilho os documentos com meus alunos. Fica muito fácil, né? Rótulos, enfim, tem uma infinidade de materiais que a gente pode explorar, ferramentas podem nos ajudar a apresentar esse conteúdo para o nosso aluno. Tá? E aí a gente vai para as atividades. Né? Acho que a maioria já deve ter participado de algum tipo de fórum, né? Mas para discutir conteúdo, discutir clínicos, discutir situações. É interessante nunca fazer perguntas muito objetivas no fórum, sabe? Qual é a curva do cavalo branco do Napoleão? Talvez não gere uma discussão tão interessante, né?
mas experiências, dificuldades, colocar perguntas provocadoras para a gente iniciar o nosso debate num fórum, né? Tarefas, que é a entrega do trabalho, né? Eles vão fazer um trabalho, eles vão te entregar, então eles vão anexar um arquivo ali, mas é muito importante, gente, que a gente sempre dê feedback, né? Sempre que o aluno envia alguma coisa para o professor, é importantíssimo que ele receba um retorno, tá, gente? É muito importante, porque senão ele se sente sozinho na tela do computador, tá? E essa é a última coisa que a gente quer do nosso aluno, tá bom? A gente pode fazer cenários tanto com feedbacks automáticos quanto sem feedbacks automáticos. O Wiki é o texto colaborativo, né? Onde a gente vai abrir ali um espaço para eles colaborarem na escrita. Assim como o Google Docs, né? Vocês também têm acesso ao Google Docs. Da mesma forma, acho que o Google Docs até é melhor, mas tem essa possibilidade também dentro do Moodle, né? Diário é muito interessante, se não me engano, foi utilizado numa disciplina de contação de histórias há bastante tempo, ainda quando eu estava na UFA, que os alunos faziam relatos das histórias, dos momentos onde eles iam visitar, enfim, ali eles vão postar, né? Eles vão postar registros, né? Eles podem criar um diário, assim como a gente cria no papel, eles vão criar ali dentro. E glossário, bom, aí é um recurso a mais para a gente fazer literalmente glossários, né? Fica fácil um dicionário. Tá bem, gente? É importantíssimo que a gente não esqueça dos nossos alunos, né? Não é porque eles estão distantes que a gente vai deixar eles sozinhos. Então, a gente precisa sempre promover interação. Então, a gente não quer que seja uma aula unidirecional, só do professor para o aluno. Já não é assim na sala de aula, né? E a gente vai tentar que não seja também no nosso momento mediado por tecnologia, tá? O Moodle, ele faz, a gente chama ele também de Big Brother da educação, porque ele faz registro de tudo, né? Então, toda a comunicação que vocês fizerem, ela vai ficar registrada. E isso facilita muito para resgatar e principalmente para poder rever isso nos momentos de avaliação, nos momentos de, por exemplo, um aluno começou um fórum na metade do processo, bom, ele chegou atrasado, tudo bem, mas ele pode resgatar toda a informação que já foi discutida, né? E isso é bastante interessante. Tá? A gente decidiu focar aqui, a Alessandra e eu conversamos, a gente decidiu... A Ali está de volta? Sim, estou de volta. Oi, Ali, então vem falar comigo. Eu não devia entrar, desculpa. Vamos lá, Ali. Então, a gente nomeou o fórum e trouxe o fórum dentre as outras ferramentas, porque o fórum, de fato, né, é o lugar do encontro, né? É o lugar onde você vai estar conversando com o grupo, é o lugar onde você vai estar mediando a discussão no grupo, né? Então, a importância do fórum e o quanto se ganha nesse sentido quando se está trabalhando com cursos tutorados, com a pessoa do tutor, ou no nosso caso, do professor, ali acompanhando esse processo da EAD. Então, as vantagens do fórum, né? O aluno pode estudar para depois fazer a sua contribuição. Ele permite a organização e a elaboração das ideias, todos podem acessar aquela discussão a qualquer hora, né? É possível ver o desenvolvimento de toda a discussão dentro do grupo, a possibilidade da construção de um texto rico, né? Um texto entre o grupo, e permite anexar os arquivos. Então, se ao longo da discussão passa a ser interessante trazer algum recurso, né? Acrescentar algum recurso à discussão, então, o fórum tem essa possibilidade e permite o anexo dos arquivos.
Agora você passa, Dudu. Perfeito. Então, né, a mediação no fórum. Aqui a gente trouxe algumas dicas, assim, que contribuem para a gente enriquecer ainda mais o uso dessa ferramenta, né? Então, o fórum não é um repositório de mensagens, não é um lugar onde se deseja ter uma sequência de postagens e de mensagens para somente leitura, né? Jamais um repositório de mensagens. Então, ao abrir o fórum, pensar nessa linguagem inicial mais acolhedora, encorajar a participação, né? Às vezes as pessoas podem ter receio de fazer uma contribuição e essa contribuição ficar registrada ali no grupo, né? Então, assim, encorajar o aluno para que participe, chamar atenção para o fato de a gente ter um momento ali de construção coletiva de conhecimento, né? Que toda a contribuição é importante para enriquecer a discussão, né? Uma discussão de novo, né? Trazer de novo uma discussão que seja contextualizada, né? É muito importante informar para os alunos o período do fórum, né? Quando que ele inicia, quando que ele finaliza, né? Para que os alunos possam também se programar para, de fato, terem uma participação mais efetiva nessa discussão, né? Postagens que não são respondidas, elas podem ter um efeito negativo, né? Então, é muito importante essa mediação bastante presente que possa estar acompanhando, né, todas essas contribuições dos alunos. Propor materiais complementares que contribuam para a discussão, motivar a participação dos alunos, caso não estejam realizando as postagens, valorizar as contribuições e sempre realizar feedback, né? E quando fechar o fórum, fazer um fechamento que valorize essa discussão, essa experiência e essa construção do grupo, né? Eles entenderem essa ferramenta como uma ferramenta muito importante para o processo de aprendizagem, né? Um ponto positivo, né? Sempre esse tempo de resposta, esse tempo que não espera, esse tempo que logo responde, e a qualidade desse feedback, né? Feedback que de fato respondam, feedback que de fato estejam, correspondam àquela necessidade ou àquela postagem do aluno. Então, gente, eu acho que a principal mensagem que fica em relação ao fórum é: não abandonem seus alunos. Sejam ativos no fórum. Promovam a discussão. É um lugar para discutir. É um lugar muito, muito produtivo, mas é muito importante que o professor esteja ativo, tá bem? Eu sei que o nosso tempo está bem curto mesmo, mas eu queria mostrar aqui alguns cases para vocês, porque a internet é cheia deles, né? Aqui eu trouxe o case da UnaSUS, casos clínicos, tem diversos casos clínicos para serem utilizados, caso vocês necessitem, né? Aqui o homem virtual, alguns aí podem estar olhando para esse homem virtual e pensando: meu Deus, isso tem 20 anos já. O professor Schaula da USP faz 20 anos que ele trabalha com isso, faz 20 anos que ele trabalha com isso, e a gente tem que trabalhar também. Mas não são só esses, né? São muitos outros. Esses são só alguns. Convido vocês a conhecer, vocês devem conhecer o Eduardo Bueno, ele é o Peninha. Independente do que ele fala, o que me interessa nesse caso é como ele fala. Então, ele tem um dom de falar. Se vocês tiverem o dom de falar, falem, gente. Se vocês tiverem o dom de desenhar, desenhem. É essa linguagem que vai chegar e que vai cativar o aluno e que vai fazer ele parar para assistir, fazer parar para entender, para ouvir. Esse canal aqui que a gente trouxe é um rapaz, um estudante de medicina. Ele faz as sessões de discussão com os colegas. Ele vai para o YouTube e eles discutem a aula. Só que eles gravam tudo. Tá tudo gravado e tudo no YouTube. Aqui eles estão falando sobre teratoma, seja lá o que for, não faço ideia o que seja. Mas a linguagem deles para discutir não é mais um sentado na frente do outro com o livro aberto. Então, eles discutem com o mundo, eles não discutem só na sala de aula. Então, é importantíssimo que a gente busque a linguagem desse aluno
e que a gente traga, a internet é cheia de possibilidades, que a gente traga coisas interessantes para os nossos alunos. Ali, Oi. adiante? Não, pode passar. Ótimo. Oi? Parou algum. Aí. Gente, a gente queria rapidissimamente, a gente sabe que nos próximos encontros vocês vão ter com o Carlos Eduardo, ele é um especialista na produção de vídeos, né? Mas a gente queria principalmente ressaltar a potência da ferramenta de vídeo. Ela é uma ferramenta muito, muito, muito completa, onde a gente sabe que os alunos aprendem das formas mais diferentes, né? Então, ela é uma ferramenta visual, ela é uma ferramenta para quem aprende mais ouvindo, né? E ainda no vídeo ela traz um benefício em relação à sala de aula, que é o benefício de poder voltar e ouvir quantas vezes e assistir quantas vezes quiser, né? Então, façam os seus vídeos, não tem problema nenhum, coloquem o telefone a uma distância adequada, o Carlos vai dar indicações aí para vocês captarem o áudio da melhor forma, mas façam esses vídeos, não façam vídeos muito longos, porque como a gente falou lá nos primeiros slides, esse é um público muito conectado, esse é um público que está recebendo informações de vocês de mais outros 50 lugares diferentes ao mesmo tempo, né? Então, vamos tentar ser sucinto, objetivo e ao que interessa em, em pouco tempo, né? A gente tem no YouTube principalmente, a gente tem algumas big datas que a gente analisa depois e que a gente consegue olhar a desistência de vídeo e é muito interessante porque começa a passar do quarto ou quinto minuto, os vídeos educacionais começam a ter uma desistência muito alta, tá? Então, vamos tentar não passar de 4 minutos por assunto. Pode fazer vários, recorta, o aluno vai assistir aquele, depois ele vai para um próximo, não tem problema nenhum, tá? Eu acho que é bem importante pensar também, Eduardo, o vídeo, né, como um recurso dentro da aula como um todo, né? Então, assim, que parte do conteúdo eu vou preferir trabalhar através de vídeo, né? Se eu vou levar esse conteúdo para um vídeo, pensar nesse roteiro, o que é mais importante constar aí dentro desse tempo de até 5 minutos, né? E, bom, se vai passar esse tempo, eu posso trabalhar com vários vídeos, mas como que vai ser elaborado esse roteiro para ele ter uma linguagem clara, para ele ter uma linguagem objetiva, para ele estar de acordo com o objetivo de aprendizagem que a gente tem em relação a esta parte do conteúdo, né? Depois a descrição desse áudio, né? Como que eu vou fazer essa gravação? Muito provavelmente fazer várias gravações, que isso é muito comum, mas a riqueza e a importância do vídeo, e não só para esse momento, né? Você pode produzir os seus vídeos para trabalhar nos diferentes semestres, né? Eu lembro do professor José Mauro, ele tinha o canal dele no YouTube, né? Então, você pode utilizar e ter esse acervo, né, desses recursos para suas diferentes disciplinas. Então, eu acho que é um ganho muito interessante para o professor e é um ganho muito importante para o aluno no uso do recurso do vídeo. Bom, assim, linhas muito gerais, vocês devem encontrar um lugar adequado para gravação. Quando a gente começou aqui a nossa web, eu estava quase no escuro, né? Não é um local adequado para gravação. A gente está conversando aqui, eu escuto um cachorro latindo lá fora, e deve ser daqueles pequenininhos bem chatos, sabe? Imaginem um aluno assistindo o vídeo de vocês e o cachorro latindo no vídeo. Ele não vai prestar atenção no que vocês estão falando, ele vai prestar atenção no cachorro latindo. Infelizmente, a gente não tem estúdios de gravação em casa, né? Não tem, mas tentem procurar um local iluminado, silencioso, né? Para tentar manter uma qualidade não
preocupado com a qualidade do vídeo, mas preocupado com a qualidade da entrega desse conteúdo para o aluno, né? Como é que a gente vai levar esse conteúdo para o aluno, tá bom? Enquadramentos, eu acho que o Carlos vai entrar mais a fundo, né, nas distâncias e tudo mais, mas também é muito importante que a gente a gente olhe no nosso entorno, se a gente não tem lá uma coisa que fica piscando no fundo, né, se a gente não está cortando a nossa cara ao meio quando a gente está falando, tá bem, gente? Então, são pequenos cuidados que a gente quis trazer para que a gente possa fazer bons materiais. É isso aqui, Dudu. Bom, gente, é óbvio que a gente sabe que tem muitas dúvidas, muitas, né? Sempre que a gente é desafiado a fazer algo novo, surgem as dúvidas e surgem também as preocupações, né? Quanto tempo eu devo fazer? Minha aula era para ser de 16 horas, minha disciplina era de 15 horas, 30 horas. Quanto material eu faço, né? É muito importante que a gente entenda que cada aluno aprende numa velocidade, né? Cada aluno, e diferente da sala de aula, a gente não controla 100% deles sentados na frente do computador. Tem alguns cases pela pandemia, inclusive da nossa cidade, de alunos que eles pedem que as crianças fiquem sentadas na frente do computador em web da 1h30 às 5 da tarde, 6 da tarde, na verdade. Qual é a qualidade disso? Que não faz sentido nenhum, né? A gente pedir que esse aluno fique tanto tempo na frente do computador. Então, lá quando a Alessandra falava da organização do nosso material, a gente pode dividir ele por tempo, né? Não existe consenso em relação a quanto tempo precisa para fazer uma leitura. Tá? Existem algumas indicações de 4 a 6 minutos por página, né? Mas se o meu aluno for a língua nativa dele for espanhol, será que ele lê na mesma atividade? E melhor, será que ele entende com a mesma velocidade e lê numa língua que não é a dele? Então a gente tem que ter alguns cuidados e não tentar estrangular demais esse tempo, né? Será que eu ler uma receita de bolo e eu ler uma coisa, não sei, um texto sobre engenharia de reatores, será que é o mesmo tempo de leitura? Não é. A gente sabe que não é. Leituras mais densas, mais complexas, elas levam mais tempo, porque talvez eu tenha que retornar, ler de novo, retornar mais uma vez, ler de novo. Então, sim, tem essa possibilidade, o meio digital nos permite voltar e ver quantas vezes a gente quiser, mas a gente sempre tem que ter um cuidado, né? Bom, Alessandro, as principais dúvidas, tempo de vídeo, 3 a 4 minutos, né? Quanto tempo deve contar o meu vídeo na sala de aula, na minha sala de aula virtual? Eu acho, Dudu, que por mais que a gente não tenha esse consenso exatamente, a gente não possa oferecer para cada recurso qual é o cálculo que se faz, essa métrica a gente não tem. Eu acho que uma dica que auxilia bastante é considerar no planejamento pedagógico uma coluna para pensar a carga horária. Eu acho que já ajuda bastante, né? Às vezes a gente está falando de módulos ou de aulas de 30 horas aula, né? Que é uma carga horária bastante considerável, né? Parece assustador pensar, poxa, eu vou ter que elaborar 30 horas aula. Mas à medida que você for organizando o seu plano pedagógico, em que você vai ter ali a organização, né, a estruturação do seu objetivo de aprendizagem, da metodologia de ensino que você vai usar, do tipo de recurso que você vai usar e contabilizar uma carga horária que você acha que é adequada para cada um desses itens, vai facilitar você conseguir ter essa visão desse todo da carga horária, né? Eu acho bem importante sempre ter algum indicativo da carga horária nas diferentes
nos diferentes conteúdos, nas diferentes metodologias, nos diferentes recursos e até mesmo a avaliação ali na organização do plano pedagógico. Eu acho que já auxilia bastante a fazer essa avaliação. Bom, uma segunda pergunta, aqui sempre lembrando que não é só o tempo do aluno ler ou do aluno assistir. O nosso objetivo não é que ele leia, é que ele entenda, é que ele crie, que ele reflita. Então, a gente vai olhar para cada objetivo, para cada recurso, tá, gente? Outra pergunta muito comum é se eu posso usar o PPT que eu já tenho. Né? A Marta e a Márcia já nos autorizaram lá no outro encontro a usar o PPT que eu já tenho. Mas ele não vai ser o mesmo PPT, a gente vai revisitar ele. Né? A gente vai pensar, se eu já dei essa aula, a gente vai pensar qual era o momento da aula e o que eu falava naquele momento, né? Então a gente vai narrar ele, é muito mais indicado que apareça o professor e não fique só o áudio, tá? Assim como a gente está aqui, vocês não estão nos vendo, né? Por problemas de conexão, mas quando vocês gravarem esse material, é muito mais indicado que vocês apareçam. Então, em vez de só falar no celular, gravem, botem um vídeo lá. Depois, se vocês não quiserem usar a imagem, tudo bem, mas façam isso, tá, gente? Revisitem esses PowerPoints e sim, narrem eles. Não entreguem PowerPoints sem narração, não entreguem PowerPoints que vocês não vão lá conversar com o aluno, porque esse PowerPoint vai ser ignorado. Com certeza, o aluno não vai dar nenhuma atenção para ele. Alguma indicação sobre os PowerPoints, Sally? Não, acho que é isso. Uhum. Tá. Gente, posso usar sites da internet? Claro que pode usar sites da internet. Se a gente não usar site da internet, a gente mora numa ilha. O mundo usa isso. Os alunos vão sair da sala de aula presencial de vocês e vão para a internet. Por que a gente não usaria a internet? Então a gente pode usar sim. Só que é sempre muito importante que a gente revisite esses sites, que a gente tenha confiança no que eles estão dizendo, né? Como a Alessandra falou antes, será que essa página, que aquela página que eu estou usando, ela está ainda lá? Né? Então, tem uma necessidade, existe um ciclo de vida do objeto de aprendizagem e a gente sempre revisita ele, sempre atualiza ele e, obviamente, a gente não vai ofertar ele só uma vez, a gente vai ofertar ele muitas vezes, né? Mas a gente tem que ter o entendimento de que aquela aula ela ainda funciona, digamos assim, né? Eu não posso colocar um material que eu não tenho confiança. Tá? E como fazer um vídeo, a gente já conversou aqui e vocês vão conversar com o Carlos por bastante tempo em relação a isso. Aqui eu acho que a parte de captura de imagens do Carlos vai conversar com vocês, roupas, captura de áudio, isso a gente vai deixar para ele conversar mais a fundo, tá bom, gente? A gente vai finalizando, né, Ali? Eu acho que só tem ali a última, eu só esqueci de falar em relação à indicação de leituras ao longo da aula, né? Então, a gente orienta para que fique bem claro também para o aluno quando você está indicando uma leitura que é uma leitura obrigatória para aquele estudo ou quando trata-se de uma leitura complementar, né? E em ambas as leituras, a gente também orienta para que vocês façam um convite à leitura, né? Escrevam 1 ou 2 parágrafos comentando sobre essa leitura, convidando o aluno, instigando o aluno, né, da importância e do porquê aquela leitura vai contribuir para a aprendizagem dele. Então, só essa informação que eu esqueci, que é tão importante. E para finalizar, né, linkando um pouquinho com o que o Dudu já disse, a gente que trabalha com a produção de recurso para EAD, a gente sempre brinca dizendo, né, a produção do recurso, ela nunca está pronta. Né? Ela nunca está finalizada, ela nunca está acabada. O que a gente tem é uma versão apta para ser ofertada nesse momento. Mas, muito provavelmente, em seguida, esse material vai ser revisitado, esse material vai ser revisado, vai necessitar de atualização. Né? Então, é essa lógica que a gente sabe
de que, até mesmo um texto, quando a gente escreve, né, a gente terminou o texto e a gente já quer fazer alguma modificação. Então, da mesma forma com os materiais em EAD, né? Então, está apto a essa oferta, mas a gente sabe que se a gente olhar para ele novamente, amanhã ou depois, a gente já vai querer realizar alguma alteração, né? Então, só fazer essa observação também. E é isso, gente. Eu acho que a gente vai finalizando essa primeira parte, né, Alessandra? Acho que sim. Isso, Duda? isso. Dudu, se tu puder tirar a apresentação, que daí a gente pode abrir as câmeras, porque a apresentação é que torna às vezes um pouco mais lento. Então, tu pode descompartilhar aí, e daí a gente abre as câmeras para eu poder fazer as perguntas para Te vocês. juro que eu não tô compartilhando nada. Tinha sido a Mônica, não tinha? Deixa eu... Compartilhamento. Eu vou então só minimizar aqui. O Roberto vai nos salvar. Ele sempre Então, salva. se vocês puderem abrir as câmeras aí, que daí a gente vai responder as perguntas. Duda, eu não consigo, porque senão eu vou cair. O meu áudio Tá, tá então cortando tá, aqui. Eu tá te ouço bom, muito mal. tá bom. Mônica, Foi a Mônica que compartilhou? É ela que tá eu apresentando. vou Me refazer, ajuda. já estou aumentando as câmeras aqui, deixa que eu propago o layout daí para a transmissão. Perfeito, obrigado, Roberto. Então tá. Tá. Então, gente, eu mais uma vez agradeço a fala do Dudu e da Alessandra, né? Eu acho que eles trouxeram coisas muito interessantes e que tiraram algumas dúvidas que já tinham aparecido na web passada, né? Então, vou ler aqui as perguntas. Eu já só reforço que quem não colocou ainda no botão de questões o seu nome e seu e-mail para contabilizar a presença, por favor, o faça, tá? Por favor. Então, eu vou fazer algumas perguntas, responder algumas perguntas e repassar outras para os nossos apresentadores. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui. O professor Sérgio está perguntando sobre os requisitos para usar o WebConf, que está cortando. Cortou sim, professor Sérgio, por causa da conexão do Eduardo e da Alessandra. Eu acho que teve alguns delays aí, alguns cortes, né? Ela é uma ferramenta semelhante a outras de comunicação, mas conforme a gente já falou em outros webinários, com a situação da pandemia, as redes estão sendo muito requisitadas, né? Tem muita gente fazendo, então todas as redes estão congestionadas, e por isso que a gente tem tido, às vezes, alguns problemas na comunicação, tá? Duda, Então, eu acho que eu não sei, eu nunca tinha usado essa ferramenta aqui de live, né? Eu uso geralmente o Meet ou o Hangout, propriamente dito, e, doutor Sérgio, eu nunca tive problemas, tá? Claro que muitas pessoas apresentando ao mesmo tempo num 3G, num celular, não é o ideal, não é o ideal. Mas geralmente a internet de casa, a compactação de vídeo dessas ferramentas já é bastante boa. Como a Duda falou, a gente está passando por um momento até de redução da banda, né? A Globo já reduziu a banda dela nas plataformas digitais e outras plataformas de streaming estão reduzindo por causa do forte uso, mas eu acho que isso logo vai normalizar. bom, Roberto, tira compartilhamento da minha câmera, por favor, que tu tá pilotando aí, para não tornar mais lento, para a gente ver se melhora. Tá, ok. Já removi aqui. A diferença de vídeos e podcasts. Professora Lenara, os podcasts são apenas gravação de áudio, né? Então, é um recurso usado bastante quando a gente quer, por exemplo, que o aluno possa ouvir em qualquer contexto e que ele possa, né, estar em trânsito, por exemplo, ouvindo explicações, ouvindo parte das aulas. Então, alguns conteúdos se prestam para podcast, né, para apenas gravação de áudio, e outros não, tá? Professor Francisco Cornavaca pergunta sobre usar vídeos do YouTube.
se eu não incorporar ao site e referenciar o vídeo, colocar o link, visto que quando o vídeo é postado em direitos autorais, né? O dia 12 de junho, o Leandro e a Aline vão falar sobre isso, mas não sei, Dudu, se quer falar alguma coisa sobre a colocação de vídeos do YouTube? Sim, é importante. Fazer download de vídeos do YouTube é ilegal, tá, gente? Salvo alguns pouquíssimos vídeos, a maioria dos canais que eu conheço não deixa, tá? Então a gente não faz download de vídeo do YouTube, tá? Sim, não é o ideal a gente transportar o aluno para fora da nossa aula, mandar ele para o YouTube, né? O ideal é trazer o YouTube para dentro do nosso ambiente de aprendizagem, até para a gente não concorrer com outros vídeos que vão ser oferecidos para esse aluno. Mas o Moodle permite que a gente faça o embed, né? A gente pode depois pegar algum manualzinho de como fazer, a gente chama de como embedar esse vídeo, né? No ambiente do aluno, tá, professor? A gente pode disponibilizar isso, mas é bem importante a preocupação e é bem interessante que a gente não tire o aluno do nosso ambiente de aprendizado. A gente bota o link e usa esse termo aí do Dudu bem técnico, né? Embedar, mas a gente não baixa do YouTube, né? Então, vamos adiante nas questões. A gravação dos webinários estão no canal do YouTube da UFSPA. Não, professora Simone, a gente vai colocar o site no ar, tem várias perguntas. Eu tinha prometido para o final de semana, no final de semana a gente vai trabalhar para tentar finalizar o site com o que a gente já tem, tá? E a gente deve estar colocando no ar mais tardar segunda-feira, porque realmente a gente está correndo contra o tempo e tudo, né? Então a gente vai colocar no site, vão estar esses webinários gravados, as apresentações, os slides separadamente, né? Quem quiser só olhar a apresentação, o slide, e a gente vai colocar também o link para os repositórios de objetos e bancos de imagem para que vocês possam utilizar, tá? A professora Denise pergunta se vai ter algum treinamento para gravar a nossa própria videoaula. O Dudu já referenciou, mas na semana que vem, na sexta-feira, é aula sobre produção de vídeo com o Carlos Borba e o Roberto Rosa. Então, só vou lembrar o cronograma da semana que vem. Na segunda, avaliação em EAD. Na quarta-feira, ferramentas do Moodle. E na sexta-feira, produção de vídeo. Tá? Na semana seguinte, continua com outros temas. A professora Rita, Dudu, falou sobre a tua fala que era tumor de ovário, porque tu estava te referenciando. Professora Rita da patologia. Professora Rita, eu sou assim, ó, eu comecei lá na patologia, inclusive, né? Mas lembra que eu sou da informática, tá? Comecei fazendo banco de imagens anatomopatológicas lá na patologia. Era bizarro aquilo. A professora Mauricéia, a Elogia fala que explorar o nosso potencial comunicativo é uma sugestão bem interessante. A professora Eliane está dando parabéns por essa fala, é a melhor dica que eu já ouvi. Cada um fica melhor dentro de suas habilidades e essas serão melhores aproveitadas pelos alunos, quando vocês estavam falando sobre, né, explorar o que a gente tem de melhor, né? Professora Cláudia Bica manda um elogio, amando a condução de hoje, palestrantes top, viu, Alessandra e Dudu. Uma pergunta sobre o site. A professora Mauricéia pergunta se pode gravar os vídeos no Meet. Sim, os vídeos podem ser gravados, professora Mauricéia, só que eu não aconselho a gravação de vídeo para, se estiver transmitindo e quiser gravar, pode ser feito agora com o G Suite, mas existem ferramentas que geram vídeos mais leves, mas o Meet pode ser utilizado. Na aula de gravação de vídeos vai ser mais detalhado isso aí. Isso é importante também, que essa gravação dos Meets vão parar no drive do usuário, tá, gente? A gente finaliza um vídeo e ele vai lá no teu drive, lá, aquele drive que tu configurou ali, tá? Hoje, né,
se a gente faz no Meet pela nossa conta da UFSPA, fica lá dentro da conta do G-Drive nosso, né? Agora que a conta da UFSPA Isso. tá já incorporada ao G Suite. Tá? E uma dica legal quando vocês forem gravar aulas com os alunos, gente, assim como a gente, quando dá uma aula, gostaria de saber se essa aula está sendo gravada por algum aluno, informem que essa aula está sendo gravada, tá? Embora fique um íconezinho ali dizendo essa aula está sendo gravada, é importante porque muitos alunos não se sentem à vontade, né? E talvez isso iniba alguns deles para a compartilhar situações ou compartilhar conhecimento, tá bom? Bom, a Simone está agradecendo, a professora Simone Dal Bosco. Obrigada, Alessandra e Eduardo, bem valiosas o compartilhamento de vocês. Aqui, a Larissa Bobermin diz que a transmissão falhou quando vocês estavam falando do planejamento do tempo, tá? E dela está perguntando se os vídeos mencionados por vocês são equivalentes ao PPT narrado e qual o tempo indicado para um PPT narrado. O PPT narrado, ela está entendendo como sendo aqueles vídeos, o vídeo também, né? Ela está perguntando se tem equivalência a um vídeo e a um PPT gravado, e qual o tempo indicado para um PPT narrado. Eu acho que ela está falando da questão do tempo, que vocês falaram que os vídeos tinham que ser curtos, e acho que ela está perguntando se o PPT narrado também teria esse limitante de tempo. Da mesma forma, Duda, porque se a gente vai fazer depois a avaliação e verificar o tempo que o aluno fica assistindo, né, a gente vai ver que, independente de ser um PPT narrado ou vídeo, eles não ficam muito tempo em frente à tela, né? Então, assim, até para garantir que o aluno possa fazer o melhor aproveitamento desse recurso, né, vale a mesma dica, né? Então, divide esse PPT, trabalha com a aula em uma ou duas partes, para que o aluno possa ter menos tempo ali e possa ter o melhor aproveitamento desse tempo em relação ao recurso. Eu acho que essa dica da Alessandra de segmentar o nosso conteúdo, né, é a melhor possível. Né? Tentem segmentar os conteúdos de vocês, dividir eles início, meio e fim dentro de pequenos momentos de conhecimento, né? Até fica mais fácil para o reuso depois, gente. Tá? Depois o aluno vai buscar só o que interessa para ele, né? Ele tinha uma dúvida em relação a um pequeno ponto. É lá que ele não precisa assistir uma aula de 40 minutos para achar o que ele buscava, tá bom? Então, essa dica da Alessandra de segmentar o conteúdo é muito importante. Bom, então, seguindo nas questões, tem alguns elogios. O professor Jorge Rohen fala aula extremamente clara e enriquecedora, muito obrigada. A Cláudia Bica diz que amou as dicas, muitas dicas. E daí a professora Lenara pergunta se o fórum do Moodle é adequado para um seminário. Exemplo, disponibilizar um artigo para discussão. Eu não sei se vocês querem, eu posso responder. Eu acho extremamente adequado, porque como ela é uma ferramenta síncrona, os alunos conseguem ler o artigo no momento que tiverem disponibilidade e comentar quando puderem. Conforme a gente já falou no webinário de ferramentas assíncronas, o fórum do Moodle permite uma série de formatos. Então, se a gente vai fazer uma discussão de um artigo, a gente pode usar o fórum que cada aluno tem que postar uma primeira vez para poder ver o que os outros postaram. Essa é uma modalidade legal se a gente quer que primeiro cada aluno faça uma contribuição sem, vamos dizer assim, ver o que os outros acharam do artigo, faça a sua contribuição, então, espontânea e depois possa seguir na discussão. Então, esse é um formato de fórum que o Moodle oferece. Tem vários outros, discussão aberta e muito mais, tá? A professora Simone Amaral disse que também quer o Rosa auxiliando nas transmissões dela. O Rosa salva muita gente, né? Professora Maria Cristina Verlang pergunta se no Moodle é possível a gravação de uma aula síncrona em vídeo para consulta posterior, assim como a produção de vídeos como ferramenta síncrona.
Professora Maria Cristina, o Moodle não é o ideal para gravar a aula síncrona, né? Conforme a gente já comentou, o Meet, nesse momento, tendo o G Suite, seria a ferramenta mais adequada, porque a gente pode transmitir e pode gravar e disponibilizar já no G Drive, tá? Então, seria a ferramenta mais indicada pela gente nesse momento. Aqui, uma dúvida da professora Cláudia Bica. No Moodle eu coloco o link do vídeo aula no meu Drive, é isso? Ou devo colocar no YouTube? Ou devo colocar direto no Moodle, né? Daí ela fala, eu já sei que isso não é indicado. Professora Cláudia, direto no Moodle não. Colocar o arquivo do vídeo no Moodle não, porque isso sobrecarrega os nossos servidores da universidade. Então, agora que a gente tem o G Suite, né? O vídeo pode ser colocado no YouTube e o link ser colocado dentro na apresentação de vídeo, no webinário de vídeo. O Roberto Rosa vai mostrar como colocar no canal do YouTube da UFSPA, né, esse vídeo e botar o link lá dentro do Moodle. Então, vai ser um dos tópicos da apresentação, tá? Duda, se não me engano, já saiu um plugin do Moodle para executar vídeos dentro do Drive. Fica o desafio aí para a equipe técnica para dar uma pesquisada em relação a isso, porque também facilita, tá? Ah, tá. Tá, isso aí eu já não sabia que já tinha saído esse plugin. Não dá para a gente acompanhar tudo. Professor Lino fala que prefere usar atividades síncronas, gravar e postar depois para quem não pode participar, se é possível. A gente falou sobre isso nos webinários de atividades síncronas e assíncronas, que se deve evitar o uso somente de atividades síncronas, porque a gente tem muitos alunos que não têm possibilidade de assistir, né? Então, a gente tem que tentar mesclar dentro do possível, né? Conforme a Márcia e a Marta falaram no webinário da semana passada, dependendo do tema e dos objetivos que a gente tem, a gente vai preferir um tipo de atividade ou outra, mas a gente tem que ter em mente sempre que nós temos alunos que não podem estar sempre nas nossas atividades síncronas, tá? Daí tem várias pessoas agradecendo, dizendo que está ótimo. A professora Mauricéia pergunta qual a ferramenta do Moodle para gravar vídeos curtos. Tem uma ferramenta agora dentro lá e que vai ser mostrada no webinário de quarta-feira, tá, professora? Quarta-feira é o webinário só sobre o Moodle, tá? Professora Carla está perguntando a mesma coisa do YouTube que eu acabei de falar. Professora Rita, Dudu está falando que está com saudades de ti. Eu também tenho saudades, Rita. Sobre a tua comentário lá do tumor. A professora Carla está dizendo muito boa aula. As páginas, a professora Carla Krasediuk está perguntando, conforme eu expliquei, uma página nova, chamado que vai para o ar com os webinários, Tamo Junto na EAD, e essa página vai para o ar. Estamos fazendo todo o possível para ir para segunda-feira, tá, gente? Vamos trabalhar no final de semana para que isso aconteça, tá? A professora Ana Boff fala muito bom, pessoal, parabéns. E a professora Alice concordou com a Cláudia Bica, que foi um ótimo webinário, tá? Aí a professora Marília fala o seguinte: parabéns pela apresentação, pessoal. Apenas compartilhando uma inquietação. Como manter os alunos motivados? Eu sou bacharel em biologia e estou fazendo uma licenciatura EAD, então sou aluna também. Não me sinto motivada com o meu curso, fico pensando como fazer diferente. E aí, Dudu e Alessandra, o que vocês sugerem? Professora Marília, tá aberto. eu estava torcendo para que a Duda lesse o seu comentário, porque ele é um grande desafio. A gente motivar o aluno do outro lado. Então, eu acho que o melhor jeito de motivar, seja no EAD, seja no presencial, para mim sempre funcionou, é fazer com que aquele conteúdo faça sentido para o aluno. Para mim sempre funcionou assim. Muitas vezes desafiar o aluno. Então, isso para mim sempre funcionou, mas é um desafio muito grande, professora Marília. Eu acho que essa questão da motivação é super importante e tem algo que eu gosto de falar muito, assim, que é o desejo de aprender.
né? Quando a gente tem o desejo da aprendizagem, quando a gente deseja algo, é muito mais prazeroso, é muito mais interessante, é muito mais fácil, né? Alcançar, ir atrás e conquistar. E quando a gente fala de aprendizagem, a gente também fala de algum aspecto nesse sentido, né? Aprender é construir, né? Demanda um trabalho. E quando esse trabalho passa pelo desejo, o desejo de saber, o desejo de conquistar aquele conhecimento, e isso é o grande desafio para o professor. É como a gente desperta nos alunos o desejo de aprender. Eu acho que passa muito por essas falas que a gente fez no sentido de contextualizar, no sentido de desafiar, no sentido de provocar, né? A gente trazer esse texto, trazer essa fala, trazer essa comunicação, trazer esse diálogo que dialogue nesse sentido, né? Diferente de ter uma aula do ponto de vista mais tradicional, que seja mais conteudista, né? E que não tenha uma relação com esse desejo e com essa expectativa do aluno. Então, acho que passa um pouco por conhecer quem é esse aluno, por conhecer as necessidades de aprendizagem desse aluno e por trazer contextualizações para promover aprendizagens que sejam significativas para o aluno, né? Não é fácil, é um grande desafio, mas eu acho que passa um pouco, né, por esses contextos. Obrigada, gente. Eu acho, só complementando, né, que esse vai ser um dos maiores desafios que a gente vai ter, né, porque a gente vai ter que motivar os nossos alunos e a gente vai ter várias disciplinas fazendo isso ao mesmo tempo, né, e é um aluno que ele não é um aluno que esperava ter que estudar quase que somente à distância, né, então a motivação vai mantê-los motivados vai ser o nosso grande desafio, né? Então, bom, vamos adiante. A professora Lenara agradece a aula e as respostas, muito bacana a lembrança do fórum. A professora Graciele pergunta se há possibilidade para mudarmos o webinários para um Meet. A gente estudou as várias alternativas e a questão do envio das perguntas é que a gente estava trabalhando com o WebConf, mas nós vamos fazer um reestudo e ver, tá? Por enquanto, está confirmado continuar no WebConf, tá? O professor Sérgio dá os parabéns aos palestrantes. A professora Cláudia agradece as dicas, que ela já vai começar a gravar os vídeos dela. A professora Vanessa agradece também. Professora Graciele Lint fala que no Moodle ainda tem o plugin para colocar os vídeos, né? Que ela já usou e que está muito bom. A equipe vai mostrar a Carolina e o Ramon na quarta-feira, né? A professora Marisa de Sal está perguntando o título do slide 1 lá que foi apresentado. Eu acho que ela depois quer localizar quando a gente colocar os slides à disposição. Ale, A gente colocou com recursos para EAD, mas isso era o título dos slides da Alessandra e do Dudu. O professor José Lubianca fala que atividades síncronas sempre no horário da aula presencial para os alunos não terem como não entrar, exatamente, isso aí já foi falado nas outras webs, né, que a gente essas apresentações síncronas têm que ser no horário da aula, né, para possibilitar que os alunos possam entrar, aqueles que tiverem recursos, né, técnicos para entrar, tá? A professora Carla Grazadil pede para responder novamente a questão do YouTube, que ela não entendeu se ela pode colocar no espaço dela no YouTube e botar o link para o aluno, pode. Se pode botar no seu espaço do YouTube e botar o link para o aluno, sim, mas tem uma forma de integrar que depois o Carlos Eduardo vai mostrar na semana que vem. A professora Cíntia Finha agradece, fala que a aula estava muito boa. O professor Batega fala excelente conteúdo, muito orgulho desse time, tá? A professora Mônica agradece os agradecimentos e professora Ana Carolina solicita tutoriais sobre os softwares, a gente vai colocar
materiais com links para vários tutoriais que já tem prontos sobre utilização de software, né? A gente não tem por que reinventar a roda e sim utilizar muitos materiais que já estão prontos, né? Na semana que vem vai ser explicado com um pouco mais de detalhamento, conforme eu falei, a produção de vídeo. A professora Letícia Pires agradece, muito legal, aprendendo sempre. A discussão que foi além do escopo. Professora Carmen Daut dá os parabéns aos colegas Alessandra e Eduardo, e a fala de vocês ilustra e faz muito, estão falando sobre fazer sentido, muito sentido e aprendizado nas exposições de vocês, tá? Bom, gente, esses foram os comentários mandados. Mais uma vez, eu agradeço o Eduardo e a Alessandra por estar aqui conosco hoje. Agradeço a participação de todos, né? E que a gente possa continuar com tanta participação nos nossos webinários. A gente convidou, além da Alessandra e Eduardo, nós vamos ter outros convidados externos à UFSC para tentar enriquecer, então, os nossos webinários. Não sei se o Eduardo e a Alessandra querem fazer uma fala final, fazer algum fechamento. Quero agradecer, Duda e equipe, né, pela oportunidade, dizer que estou à disposição, estamos à disposição, e desejar, né, provocar um pouco os professores e desejar que tenham ótimas experiências, né, tanto na elaboração dos seus materiais, né, que eu acho que para alguns é algo novo, mas que tenham ótimas experiências e que experiências mais importantes ainda em relação à construção do conhecimento, né, dos alunos, e que possam ter feedbacks muito bons e que possam produzir materiais que sejam interessantes e que sejam importantes para os alunos, né, nesse momento, e depois, né, se a gente for pensar na questão de reuso de materiais. Muito obrigada. E eu gostaria de agradecer também, gente, a lembrança e a oportunidade, dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, a maioria eu já conhecia pessoalmente, né? E ressaltar a importância do que esse grupo está fazendo, dar suporte, fazer esses momentos de discussão e apoiar o professor nesse momento é muito importante. Pouquíssimas instituições estão fazendo isso. Olha, acho que dá para contar nos dedos de uma mão só aí. Então, parabéns, gente. Muito, muito bom mesmo. Acho que é uma situação imposta, né, por um contexto, e que isso também vai passar, mas a gente gostaria, como entusiastas da EAD há bastante tempo, gostaria que fosse realmente um momento de desafio, sim, mas um momento de oportunidade também, tá bom? Bom, então vamos finalizar. Acho que a gente está cumprindo com a pontualidade nesses webinários, né? Então, mais uma vez, obrigado. E semana que vem a gente volta na segunda-feira com um tema bem importante, relevante, sobre o qual já surgiram várias dúvidas nos outros webinários, que é a avaliação em AD. Então, na segunda estão todos convidados para às 5 horas a gente conversar sobre avaliação em AD. Então, obrigada a todos e boa noite. Boa noite, gente. Um abraço. Oi, agora já não tá mais transmitindo. Gente, Dudu e Alessandra, obrigada, viu, pela participação. Tava muito bom. Oi, pessoal, Dudu, Marta falando.